Por mais que a informática avance e por mais que ela ofereça novas tecnologias, existe um tipo de arquivo para gravar textos que é usado há décadas. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Hoje em dia, nós podemos utilizar muitos programas diferentes para criar textos. Alguns deles são o Microsoft Word, que é o mais conhecido, o LibreOffice Writer, o WordPad, que é uma versão mais simples do Word, que já vem até no Windows, e existem vários outros por aí. Em todos esses programas, os arquivos são gravados com muitos códigos ocultos, que alteram a formatação do texto, como no caso do alinhamento dos parágrafos, a fonte em negrito, as cores das letras, a criação de tabelas, etc. É por isso que os fabricantes definiram padrões para os arquivos, como no caso do DOC, o DOCX, o ODT e tem muitos outros por aí. Só que lá nos primórdios da informática, quando as impressoras e as telas eram muito básicas, o interesse maior era você criar arquivos de texto bem simples, contendo basicamente as letrinhas, os dígitos e os vários símbolos gráficos, como no caso do arroba, a porcentagem, sinais de pontuação. É basicamente aquilo que você tem nos teclados dos computadores. Quando um arquivo de texto contém apenas esses caracteres básicos, ele é chamado de arquivo de texto simples, ou texto puro, ou ainda texto liso, ou ainda texto plano. Por incrível que pareça, esse tipo de arquivo ainda é muito útil na informática, porque ele pode ser aberto em qualquer programa editor de textos. Se você digitar um texto no bloco de notas do Windows, por exemplo, o arquivo sempre é gravado no formato de texto simples. Você não vai poder enfeitar o texto, mas não vai haver também quebra de linha automática. O arquivo gravado pode ser aberto em qualquer outro programa de textos. Essa é a grande vantagem. Muitos arquivos de texto simples são gravados com a extensão TXT. Uma outra utilidade dos arquivos de texto é gravar dados, ou seja, informações que vão ser manipuladas por determinados programas. Se você, por exemplo, já salvou uma planilha do Excel no formato CSV, saiba você que esse arquivo é um texto puro, contendo apenas os dados que estavam originalmente nas células da planilha. Não chega a ser um banco de dados, mas às vezes é útil para transportar valores para outros programas. Na área de informática, você sabia que praticamente todas as listagens de programas são arquivos de texto simples? Pois é, os comandos criados pelos programadores também são salvos em arquivos de texto. Dá até para escrever programas com o bloco de notas do Windows, mas a gente não usa muito isso porque é trabalhoso. A gente prefere utilizar editores de textos mais sofisticados. Curiosidade: as páginas da internet, quando elas são criadas para você abrir nos navegadores, elas também são baseadas em arquivos de texto. Quando você esbarrar em arquivos com o formato HTML, CSS, JS, isso já indica que ali dentro do arquivo existe um texto simples. A única diferença é que os arquivos contêm códigos internos que são digitados dentro das linhas e que fazem as páginas aparecerem corretamente na tela. E aí, já curtiu esse vídeo? Até mais, um abraço.